Olá, amigos! Venham comigo, Danilo Ventura, para mais um podcast Pensando a Obra. E nessa tarde nós estamos aqui com Alfredo Rodrigues, diretor da Tech Planner, planejamento e gerenciamento com participação na Realtar, uma empresa de orçamento. Portanto, vocês já sabem, construir ou reformar precisa falar com a Tech Planner ou com a Realtar. Alfredo, antes de te passar a palavra, já vou mandar logo a primeira pergunta. Quando você se apresentar, conta para nós um pouquinho da sua história, como você veio parar na construção civil. É com você. Boa tarde a todos, né? Sou Alfredo da Tech Planner, da Realtar. Trabalhamos em parceria aí com várias empresas, com Qualitab também. Como que eu vim parar na construção civil? Meu pai tinha uma lojinha de material de construção na periferia de Belo Horizonte e cresci numa cidade chamada Montes Claros e em 1990 viemos para cá. E eu comecei a trabalhar com 14 anos como balconista nessa loja de material de construção. Então... Um legado de família. Pois é, meu primeiro trabalho já foi na construção civil, né, com 14 anos. Isso em 1990. Então são 35 anos aí trabalhando ligado à construção civil. Legal, legal. Bom, para conversar um pouquinho nessa tarde sobre obras que foram marcos na construção do Brasil, como a reforma do Maracanã, a Copa de 2014, a construção da linha 6. Há uma pergunta: por que há estouros em obra? Por que tem essa dificuldade de não conseguir manter os custos, Alfredo? Bom, essa pergunta é uma pergunta bem abrangente, né? Você tem vários motivos que fazem com que obras estourem, né? Você tem motivos técnicos, motivos psicológicos, porque primeiro vamos ficar na área da psicologia de viabilidade e de empreendimentos. Quando um governo, quando um grupo empreendedor, quando existe a iniciativa de fazer uma obra, existe um preço-alvo, muitas vezes, e uma vontade de viabilizar aquilo. Uma vontade de tornar aquele sonho viável, encaixar ele em grandes números, e para poder viabilizar o empreendimento, pedir uma verba de financiamento, público ou privado, para fazer o empreendimento. Então, quando a situação está na viabilidade, ela é muito macro, e as equipes tendem a ter um viés de otimismo para fazerem os orçamentos. Então, normalmente, vamos construir um novo estádio de futebol. Qual que é a estimativa de custo? Essas estimativas, quando o projeto está na ideia, são muito grosseiras e passíveis de muita falha. Então, por que não colocam uma verba grande de contingência? Porque não existem históricos, né? Cada estádio de futebol, por exemplo, ele é de um jeito, ele é em um terreno com as suas dificuldades. Não é uma obra que se repete igualzinha para você atribuir um preço, fazer um preço para ela. Quando o projeto nasce, a verba nasce, você não fez todos os projetos. Os projetos todos não estão prontos. Você tem máximo ali o projeto de arquitetura, fundação. Você não tem o projeto de climatização, o projeto de iluminação, interferência com vizinhos, ruas. Esses assuntos complementares, paisagismo, meio ambiente, esses assuntos complementares, eles vão chegando depois, né? Nós não temos uma cultura de fazer o projeto todo, compatibilizar, testar em modelo para depois construir. Infelizmente, na cultura brasileira, você vai projetando e construindo. É impressionante que isso esteja presente até hoje, não resolvemos essa questão. Então, esse é um motivo, o viés de otimismo, quando se pensa em empreendimento, carrega ali uma carga de otimismo que ela vai se desfazendo com o tempo, à medida que as dificuldades vão chegando. Agora, obras repetitivas, por exemplo, Minha Casa Minha Vida,
Você tem empresas muito competentes que já estão no jogo aí há mais de 10 até 20 anos fazendo prédios, repetindo aquela planta, repetindo aquele modelo e acertando seu orçamento. Uma obra estoura, outra não, alguma economiza, mas as empresas, os projetos repetitivos, onde você, terminei uma obra de 1.000 unidades no Mato Grosso, vou fazer no Distrito Federal uma obra parecida por 1.000 unidades. As características daquele projeto repetitivo, vamos falar aí, Minha Casa Minha Vida, por exemplo, para uma outra obra na mesma região, então você pode fazer uma analogia, um parâmetro bem assertivo para fazer. Agora, obras que são únicas, é muito difícil acertar o orçamento. Então esse é um dos principais motivos que fazem as obras estourar. Agora, nós, né, em outros encontros nossos aqui, a gente falou da dificuldade da mão de obra, Despesas que o pessoal sempre esquece, por exemplo, tem isso? Tem. Vou te falar de despesas que as pessoas esquecem. Segurança do trabalho. Fazer guarda-corpo provisório nas escadas. Quando você vai concretar uma laje, você tem que fazer um guarda-corpo, uma proteção. Essa proteção não é uma proteção qualquer, não é mais uma madeirinha batida no prego, existe norma para isso. É comum esquecer e é um valor considerável. Cada laje que você faz, você tem aquela proteção que muitas vezes é negligenciada em orçamento, né? Você, por exemplo, você tá fazendo uma obra, você tem que levar energia elétrica para ligar uma maquita, para ligar uma lixadeira, uma parafusadeira na tomada, né? Então, você tem que distribuir energia na obra inteira. É um custo enorme, muitas vezes se esquece. Canteiro de obras. À medida que você está fazendo um prédio, você começa o canteiro no lugar, mas depois você tem que mudar ele de lugar, porque ali de baixo tem uma guarita, tem um salão de festas, alguma coisa. Essas modificações do canteiro de obra, durante a construção da obra, muitas vezes são esquecidas no orçamento. E Danilo, por incrível que pareça, ainda tem muita empresa que não faz um orçamento executivo. Tem muita empresa que vai lá, essa obra custa 3.000 por metro quadrado. Pega lá a área e não faz um orçamento. E orçamento é uma das menores despesas de um empreendimento, né? E muitas vezes você tem que fazer um orçamento quando você tem projetos básicos, e na hora que os projetos executivos chegam, o ideal é você fazer outro orçamento. É um investimento que vale muito a pena. Mas muitas empresas no Brasil não fazem. E esse orçamento genérico, né? Claro que em obras menores, né? de bem menores proporções, esses orçamentos prontos na internet, que são vendidos assim, o cara se encanta por eles por não querer investir no orçamento, nesse custo. Funciona. Bom, isso aí é um perigo. Eu vejo aí influencers falando em redes sociais que construiu muito barato, colocando os custos ali, né? Isso é um perigo, porque uma coisa que pode custar para o Alfredo R$1.000, para o Danilo pode custar 3.000. Se você tem uma pessoa que está construindo casas de forma repetida, ele tem debaixo, dentro do relacionamento, ele tem pedreiro, ele tem eletricista, ele tem carpinteiro, ele tem um encarregado, né? Ele pode migrar. Um eletricista, essa obra ficou com pouca gente, tá? Ele pode pegar esse eletricista e mudar para lá. Aquela obra está com muito pedreiro, ele pode pegar esse pedreiro e se ele tem um jogo de equipes ali, o preço para ele é muito mais barato. Agora, para quem está assistindo, então eu vou construir. Você precisa, com essa falta de mão de obra, né? Você precisa da terraplenagem no dia certo, dos executores de fundação na semana correta, no executor de paredes, no executor de acabamento, no eletroduto que vai passar dentro da parede, os tubos hidráulicos. Tudo tem que acontecer na data correta.
para a pessoa que está ali assistindo, vendo o Instagram, ou vendo o YouTube, para ela começar esse jogo, ela vai conseguir alinhar todos os recursos ao mesmo tempo? É pouco provável. Então é um perigo esses orçamentos de internet, esses orçamentos prontos, que não estão adequados à situação da pessoa. Então, como eu falei, para mim, eu quero fazer um novo piso na minha sala. E tem um pedreiro que já trabalha comigo. Eu compro o piso. Souza, passa lá no meu escritório e troca o piso para mim, que eu já comprei o piso. São 8 sacos de argamassa, você passa aqui, trabalha 2 dias e faz. Esse serviço vai ficar muito barato, porque eu tenho o Souza para trabalhar para mim, eu tenho uma pessoa que pega uma caminhonete, vai ali e busca argamassa e faço aquilo tudo acontecer rápido. Agora, para a pessoa que não tem acesso ao recurso, isso pode sair muito mais caro. Então, é um perigo. Esses orçamentos prontos de internet é um perigo. Então, faça um orçamento adequado à sua situação. Esses fatores externos que normalmente influenciam muito, né? Imprevistos que vão acontecendo. Mas, por exemplo, inflação, né? A variação do dólar, material subindo, essas coisas todas. Como que a gente se prepara para isso? Danilo, isso aí é o ciclo. Essa pergunta é muito boa porque imagine o que seja um empreendimento residencial, você vai fazer prédio para vender apartamento. Você vai lá, escolhe o terreno, compra o terreno, transfere esse terreno para o nome da construtora, de uma SPE. Comprar o terreno, legalizar o terreno, transferir ele 3, 6 meses. Né? Aí depois você faz um estudo básico do tipo de empreendimento que você quer fazer ali. Entra com esse projeto na prefeitura municipal que aquele terreno pertence. Aprova esse projeto, isso é um processo. Numa cidade grande, igual São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, qualquer capital aí hoje do país, aprovar um projeto na prefeitura municipal demora, não é simples. Né? Então você comprou, você gastou o tempo para comprar, aí você gasta o tempo para projetar e legalizar, aí você viabiliza aquele empreendimento, faz o orçamento, vou vender por tanto, vai custar tanto. Você vai construir, por exemplo, durante 2 anos, 2 anos e meio, e depois você vai vender. Quando você pega da data que você... Esse ciclo demora pelo menos 4 anos. Entre comprar terreno, aprovar o projeto, construir e entregar. Pode ser que uma obra mais rápida não seja estudo, mas é um ciclo longo. Então, o preço das coisas, o que pode acontecer nesse intervalo, pega o aço, por exemplo. No pré-pandemia, a gente comprava aço cortado e dobrado por volta de R$3, R$4. Quando chegou a pandemia, por força da pandemia, esse preço chegou a 11. Ele cresceu, chegou a 11. Depois tivemos uma situação na China, que a China parou de importar grandes quantidades de minério de ferro e o preço do aço caiu também nesse período. Então você tem uma curva, né? Dependendo do momento, do teor de aço da sua obra, você pode... Então é necessário ter uma margem de manobra, né? E com essas flutuações de preço de commodities que podem acontecer, você pode ter alguma surpresa. Então é importante deixar uma margem ali na sua viabilidade para eventuais contratempos. Você pode ter contratempo técnico, que é uma fundação ser muito mais difícil do que você previu na viabilidade, uma dificuldade ambiental, né? Uma contrapartida solicitada pela prefeitura que você não previu na sua viabilidade, uma flutuação de preço também que pode acontecer. Então eu acho que uma margem ali da viabilidade deve ser dedicada a essas tempestades que podem vir. Nesses fatores externos ainda, vocês devem já ter enfrentado problemas com fornecedores que atrasam, tá? Que parece ser uma coisa clássica, né? No acontecimento. Como que evita esse tipo de problema? A construção civil, a palavra está cada vez mais perdendo valor. E a palavra dita e a palavra escrita. Então você combina
uma concretagem para 9 horas da manhã, segunda-feira. 8 horas da manhã. Cara, o construtor tem que rezar para tudo enquanto é santo, para a equipe de lançamento vir, para a equipe de carga vir, para todo mundo aparecer, para a concreteira chegar com o concreto na hora combinada, né? Então, e isso não é só o concreto, é todos os componentes da cadeia. Tá difícil conseguir até proposta. Você me manda a proposta amanhã, no outro dia você tem que ligar de novo. Então, não dá para confiar, doutor, eu vou te atender no dia tal. Desconfia. Você tem que trabalhar com uma contingência. E quando está chegando a data, vamos supor que você encomendou um conjunto de bancadas para os seus apartamentos para quarta-feira da semana que vem. 15 dias antes você tem que estar ligando para o fornecedor. Aquela entrega que eu combinei com você para o dia 14, quarta-feira, como é que tá? Tá tudo certo? O granito já chegou? Ou mandar uma pessoa ir lá. Tem que vigiar o fornecedor. Você não pode confiar simplesmente no que foi dito. É claro que empresas mais organizadas, que têm relações mais sólidas, de longa data, aquela empresa que está ali repetindo um produto, que tem um fornecedor de confiança, que os dois formaram uma parceria, que é aí que a palavra parceria ela é muito... Ela é dita, mas é raro um caso que você pode falar assim, isso aqui é uma parceria, que é um construtor que está com obras correntes, que tem uma parceria com o fornecedor, que cumpre data, que entrega no preço na data correta, e os dois têm uma relação ganha-ganha com isso. Ele me dá sempre muita obra e eu vou trabalhar para ele da melhor forma possível. Isso é raro na construção civil, principalmente para empresas menores que não têm uma alta escala de construção. Tem algum caso que você possa compartilhar com nós que desestabilizou uma obra? Um fator externo assim que desestabilizou, que estourou, que causou um problema numa obra? Tem um caso desse? Olha, é claro que falar que durante a pandemia, né, a alta do aço, dos componentes de cobre e de muitas coisas foi assim, um pesadelo. Vários empreendimentos tiveram que ter novos orçamentos, rodar a viabilidade de novo, e teve empreendimento que terminou no prejuízo, né? Mas acontecem sim. Hoje a gente vive um apagão da mão de obra geral, né? Não tem carpinteiro, não tem pedreiro, não tem ajudante, e isso já é uma crise muito forte. Então, você orçou que você ia pagar R$40 o metro quadrado de um determinado serviço. E você vai ser obrigado a pagar 60%. 50% a mais do que você orçou. Ah, então você orçou errado. Não, eu orcei há 3 anos atrás. Eu viabilizei isso há 3 anos atrás, ou 2 anos atrás. Mas agora eu cheguei numa crise tal, e eu tenho que entregar meu produto, eu já tenho compromisso com pessoas, que nesse item eu não vou pagar 40, eu vou pagar 60, né? Então, são fatores de conjuntura, né? De conjuntura socioeconômica que geram tempestades, né? Geram crises e geram problemas para quem está construindo, né? Então, diesel, né? Preço do diesel. Tem itens, obras que dependem de fretes longos, de você transporta o insumo em longas distâncias. Você tem um problema desse aí na Petrobras, uma flutuação do câmbio que força a alta do diesel, isso vai bater no seu preço lá na ponta. Se você não tiver uma contingência de dólar, nós vimos aí o dólar 6,20, 6 e tanto. Quando que você vai comprar elevadores? Placas eletrônicas de sistemas eletrônicos, de sistemas de ar-condicionado, de climatização, elevadores, e hoje você tem uma eletrônica embarcada em produtos, principalmente os produtos mais sofisticados, catracas de controle, acesso, reconhecimento facial, sistema de CFTV, de câmeras, tudo isso sofre muita influência dessas flutuações de preço. Então,
é comum você encontrar esse tipo de problema. Se você não tiver uma margem ali para trabalhar com isso, você pode perder a viabilidade do seu empreendimento. Empresas pequenas que vai ter mais dificuldade, né, de ter esse controle, né, principalmente um monitoramento financeiro do que está acontecendo. Existe alguma dica assim para como evitar essas surpresas financeiras, né, no meio da obra? O que deveria ser revisado com frequência assim, para manter mesmo esse monitoramento financeiro, na sua experiência? Um orçamento. É muito comum a empresa fazer um orçamento lá na origem do empreendimento e não atualizar esse preço ao longo do tempo. Ou fazer uma atualização pelo CUB ou pelo INCC. Então isso aí tem um efeito muito pequeno. Você fez o orçamento do prédio. Tem uma coisa que a gente chama de curva ABC. É um conceito antigo, de uma utilidade tremenda, que você organiza os custos do mais caro para o mais barato, né? Então, num prédio de apartamentos, por exemplo, você faz ali o seu orçamento e depois você organiza ele de forma decrescente do item mais caro para o mais barato. Então, normalmente aparece lá no topo concreto, que é um dos itens mais caros da obra por causa da estrutura, aço, mão de obra de carpinteiro, mão de obra de pedreiro, e esses itens vão aparecendo ali. Elevadores, né? Num prédio determinado andar, o elevador costuma ser um dos itens mais caros, né? Isso não é regra, depende do tipo da edificação. Então, a curva ABC, ela te dá um norte. Eu tenho que preocupar com o preço do meu concreto. Se o cimento está saindo muito do que eu previ, o que eu posso fazer? Aço. E os demais itens que vão aparecendo ali, né? Se você está trabalhando para investidores, está trabalhando por administração, a melhor coisa que tem é você já abrir o jogo de cara, que é, olha, nós orçamos esse empreendimento com um concreto viabilizado a R$550, e ele foi para R$800, gerando um impacto né? Só que isso é simples. Se você está mantendo ali a sua curva, qual que foi o preço que eu viabilizei? E qual que é o preço que eu estou comprando? Você tem um horizonte do quanto que vai terminar a sua obra. Mas pouquíssimas empresas fazem isso. E nesse ponto do fluxo de caixa vai ficando apertado, com essas variações, né? O que é as piores decisões que alguém pode tomar? Apertou, aí ele está vendo que não vai chegar, que a coisa está estourando, tem, né, na sua experiência tem uma decisão que não é essa, não toma. A pior decisão que a gente já viu acontecer, que se pode tomar, é lançar uma nova obra, pegar a receita de um novo lançamento. Isso é incorreto, mas ainda acontece. E cobrir o custo da obra que está estourado. Então, isso já aconteceu e ainda acontece. Empresas lançarem novos empreendimentos e, de uma certa forma, misturar as contas de um empreendimento com o outro para tapar um buraco que está acontecendo, né? Largar o problema para depois. Vamos ficar com esse estouro aqui e eu vou recuperar esse valor lá na área de lazer. É muito comum você ouvir isso. A obra está estourando o custo. Tem uma área de churrasqueira, uma piscina enorme ainda para fazer. Não, lá eu economizo. Não economiza. Não economiza. Você não vai conseguir comprar a cerâmica da piscina pela metade do preço para tampar o buraco do que estourou aqui. Então, são péssimas decisões. Quanto mais você adia o problema, se você varrer a sujeira para debaixo do tapete, ela vai estourar de uma forma que depois vai ser pior. Vai ser pior. Tecnologias que estão chegando no mercado para monitorar custos, para monitorar qualidade, tem ajudado, né, nessa questão de manter esse monitoramento? Muito ajudado. Tem alguma que você possa citar? Olha, você tem hoje os diários de obra online, né? Diário de obra
no século passado, mas tem gente que ainda usa uma prancheta, você escreve quem veio na obra hoje, quem apareceu aqui, teve alguma visita, teve alguma ocorrência de segurança, o clima estava chovendo, estava sol, e aquilo vai para uma caixa box, alguém assim. Hoje um diário de obra, por exemplo, o RDO do Qualitab lá, você coloca quem veio, quem não veio, qual ferramenta que está alugada, qual ferramenta que é própria, tudo aquilo ele fica numa nuvem, né? Ele exporta a curva de mão de obra, quantas pessoas estão vindo na segunda-feira, na terça, na quarta. No dia seguinte você aproveita os dados do lançamento anterior. Então você tem ali um banco de dados que você aplica um pouco de inteligência artificial, você sabe qual que é o seu índice de faltas numa segunda-feira, quantos equipamentos alugados você tem, que preço que tem, ou seja, você sabe quanto está custando por dia as ferramentas alugadas daquela obra numa ferramenta que está no celular. Né? Na parte de qualidade, então, a pessoa você manda conferir um serviço. Vou conferir o prumo de uma alvenaria. O aplicativo tem lá como que confere, coloca a régua, no aplicativo tem as instruções, a pessoa confere, tira foto. Se ela viu a não conformidade, ela pode gravar um áudio, aquilo fica anotado, vai para a nuvem e você tem um controle de qualidade. Um controle de presença de pessoas, controle do efetivo, ferramental, clima, visitas, jornada de trabalho. Você tem tudo isso com aplicativos muito bons. Agora, tem muita gente ainda fazendo isso no papel ou não fazendo de jeito nenhum. Coloca numa caixa box. Se um dia alguém pegar aquilo, digitar na planilha de Excel, pode ser que vire informação. Mas, no geral, não vira nada. E isso deve auxiliar até mesmo nos fornecedores, que foi uma das nossas conversas agora há pouco, a questão de atraso de fornecedor, dessas questões, porque os erros de execução com desperdícios na obra é um impacto também? Enorme. Enorme. Vou te falar uma situação clássica que nós já passamos por isso mais de 100 vezes. Você está controlando o custo de uma obra que está acontecendo. E aquela obra tem o orçamento executivo, tem lá o orçamento. E aí começa a estourar o custo da argamassa, do cimento, dos itens. É muito comum isso, que você usa para fazer reboco, você usa para fazer contrapiso, proteção mecânica de impermeabilização e tal. Você foi lá, mediu a obra, tem pouca coisa pronta, era para ter gastado R$10.000 com aquele insumo, você já gastou 20. Aí vem aquela pergunta, por que está gastando o dobro? Você orçou errado? Nós perdemos material? Desperdiçou? O que está acontecendo? O que é muito comum? Manda fazer o orçamento. O orçamento, a gente vai lá, qual que é a espessura do seu reboco? A espessura do meu reboco é 20 milímetros, mais ou menos a espessura do meu dedo aqui, 2 centímetros. Aí o orçamentista orça com 2 centímetros, porque nos parâmetros da construtora é 2 centímetros. E o contrapiso? O contrapiso é 4 centímetros. Você orça com 2 centímetros, 4 centímetros. Tá fácil, matemática. Quando você chega na obra, por que estourou? Por que estourou? A primeira coisa que a gente vai fazer, checar a espessura de reboco. Aí você acha reboco com 4, Nossa, com 6 centímetros. O dobro. Contrapiso por problemas de projeto, caída, direcionamento por ralo. Contrapiso com espessura média de 6, de 7, de 8. Então, o que era 20 milímetros, se tem 40 milímetros, 4 centímetros, dobrou. E isso é comum. Isso é o quê? Equipe barata? Uma mão de obra desqualificada para fazer aquilo ali? Tem isso e tem o não conferir. Se você fez uma parede, não controlou a qualidade dela, vamos supor que ela tem uma barrigazinha no meio, o pedreiro deu uma distraída ali. Para você fazer ela ficar no prumo, você tem que encher, completar com reboco. Então aquilo que era 2 centímetros vira 4. Você gasta mais material e muito mais mão de obra. O número de horas para fazer um reboco de 4, 5 centímetros é maior do que o de 2 centímetros. Então você perde o material, que é o dobro, o triplo, às vezes, e também a mão de obra gasta mais. Então estoura o material e estoura a mão de obra. Como que evita isso? Se você fez a alvenaria, antes de pagar a mão de obra, olhou a qualidade? Está alinhada? Está no prumo? Está no esquadro?
Tá, então você pode pagar. Então ficou... Fazer errado e consertar o errado é muito caro. É muito caro. Então, você não ter esses sistemas... Né? Esse dado para controlar o fornecedor, para saber o cara que está atendendo os parâmetros. O empreiteiro, você produziu X metro quadrado, mas você produziu certo? Né? Então, muitas empresas não conferem o que foi executado. Né? Ah, mas isso é só coisa para construtora grande, eu não tenho departamento de qualidade. Cara, hoje tem aplicativo que te ajuda nisso. O custo. Aplicativo com a receita do bolo lá pronta. De como. Você pode ter a sua receita. Como que eu controlo a qualidade da sua alvenaria? Existe a receita sua. Ou eu não tenho a receita. O que o mercado tem? O mercado tem sugestões para dar. Né? Mas a pessoa tem que... Né? As empresas têm que se modernizar. A tecnologia existe, mas ainda é muito pouco utilizada. E tem um fator, assim, um percentual de impacto numa obra? É claro que vai variar, né, do tamanho de uma obra, do orçamento daquela obra, mas esses desperdícios, tem uma métrica, um parâmetro assim que é o... Pensa para você ver, vamos falar de uma obra de 1.000 unidades, de Minha Casa Minha Vida, de um grande condomínio residencial, que é muito comum no Brasil afora, e obras de 1.000 unidades. E vamos supor que um erro de prumo de alvenaria, um erro de revestimento, custe ali uma diária de pedreiro para consertar. Né? A diária do pedreiro hoje no mercado está em torno de R$220, R$230. Com tomada de um empreiteiro, ela custa R$390. Aquela diária aquela diária com os encargos sociais, com a nota fiscal, com a sua devida nota fiscal, a diária do pedreiro ali avulso pode custar R$390. Né? Numa obra de 1.000 unidades, se esse erro acontecer em 100 apartamentos, 10%, 100 vezes 390, R$39.000. Nossa. Se acontecer, aí você imagina que numa obra de 1.000 unidades, um erro de uma diária nas 1.000 unidades é muito provável. Se você não controla, é mais do que isso. Então, se você pegar uma diária de um oficial vendido a 390 vezes 1.000, R$390.000. Possivelmente é o preço de 2 apartamentos no custo, ou 3. Então, principalmente quando você está construindo repetido, o erro se multiplica pelo número de unidades que você está fazendo. Se a gente fizer uma associação desse custo com o custo hoje das tecnologias disponíveis no mercado, vale a pena investir na tecnologia? Vale a pena. Vale a pena. O preço desses aplicativos é irrisório. Agora, o que você tem que ter? Cultura. Não adianta, eu instalei o aplicativo no meu celular. Ele não faz sozinho. Mandei o estagiário fazer, ele não faz sozinho. Se não existe aquela cultura na empresa, existe a tecnologia e eu quero que isso faça parte da rotina. Essa é a parte difícil. Transformar a rotina em cultura executiva. Né? As melhores empresas, as mais eficientes, têm a melhor cultura e têm uma baixa rotatividade das pessoas que cuidam da cultura. Então, construtoras de alta performance, você vai ver, o mestre de obra tem 4 anos de empresa, o engenheiro já tem pelo menos 3, o outro ali tem 2 anos de empresa, o diretor tem 5. Eles têm uma cultura, é claro que existe uma rotatividade, mas o corpo principal, ele permanece ali com uma média de pelo menos 2 anos e meio na empresa, né? É difícil para as empresas que todo mundo é novo, que está formando equipe nova, o cara fica 6 meses e troca, o outro ficou 8 meses e troca. É muito difícil formar a cultura quando você tem uma alta rotatividade nas funções principais. Outro fator, né, que eu imagino que possa impactar: burocracias, exigências regulatórias, normas, impostos, e isso impacta muito no custo de uma obra? Sim. Nós somos um país altamente regulamentado.
Tem norma para tudo. Norma para fazer a parede, para fazer o pão, o piso, para fazer a janela. Norma para tudo tem norma. Norma de segurança, de como que você faz seu canteiro de obra, como que é a tela da fachada para fazer um andaime forchadeiro, como que forra o andaime. Para a pessoa trabalhar num andaime em determinada altura, ela tem que ter um curso. Para trabalhar com eletricidade, ele tem que ter um curso. Então, o país é altamente regulamentado. E isso exige uma organização empresarial para cumprir esses regulamentos, né? Porque se você tiver um acidente do trabalho, e não estiver coberto por norma, você vai ter um problema sério, pode fechar sua empresa. Uma empresa pode acabar, né? O principal é proteger a vida das pessoas que estão trabalhando. E as nossas normas, elas são bem... O Brasil ele é muito exigente. Você cumprir todas as normas não é fácil. Mas cumprindo essas normas, você tem uma carga de segurança maior no canteiro de obra. E teve obras que vocês acompanharam que pararam por causa dessa fiscalização surpresa, que não estava cumprindo normas, que aconteceu um problema desse? Todo dia. Todo dia. Tem norma para a altura do chuveiro. Já vi obra em Belo Horizonte de fiscal chegar e a altura do chuveiro do vestiário não está correta, né? É muito comum. Lógico que tem empresa que abusa, né? Mas caminhão saindo com terra e sujando a rua, vem o fiscal e embarga a obra por causa daquilo, né? Então, uma obra embargada, o prejuízo é enorme. Então, lava a rua, lava a roda do caminhão antes dele sair da obra. Eu sei que isso não é fácil, eu sei que isso custa dinheiro. Mas sujar a rua e tomar uma multa ou um embargo, igual eu já vi acontecer, é muito mais caro. É complicado. Soluções, boas práticas para evitar esse estouro de orçamento. Como planejar esse orçamento, como, né, visualizar um todo, assim, no sentido de não deixar estourar? Tem uma dica, algo que você possa, né, dizer? Na origem, fazer um orçamento bem feito, com pessoas com experiência nisso, em orçamento. Submeter aqueles preços a uma visão neutra. Não entregue a viabilidade do seu empreendimento para uma pessoa extremamente otimista que quer que aquilo dê certo. Passe aquele orçamento sob os olhos de uma pessoa neutra, que não é otimista, que não é pessimista, porque a vontade de fazer pode contaminar o número. Então, isso aí eu acho que é o principal para quem deseja viabilizar e fazer uma obra e não estourar. Projeto de qualidade. Qual que é a qualidade do projeto que você tem? Vai ter um muro de arrimo lá atrás? Como é que é a drenagem da sua obra? Ela cabe naquela rua do jeito que você imaginou? Você checou a informação? Né? Então é muito comum também o otimismo técnico. Não, ali eu não preciso de um arrimo, eu faço um barranco, jogo uma grama e vai dar certo. Cara, nunca dá certo. Nunca não, né? Às vezes dá certo, mas a chance de dar errado é muito grande. Então, cuidado com esse otimismo na hora de fazer a viabilidade. Como prática, assim, qual a tecnologia tem feito a diferença para manter esse custo da obra? Vocês têm usado alguma tecnologia para manter esse custo da obra? Tem usado algum software? Como eu falei, tem vários aplicativos que ajudam o construtor, né? O Diário de Obra Online, o RDO, o Qualitab FVS para verificar os serviços, verificar todos os serviços. Você tem aplicativo hoje de rastreabilidade de concreto. No Brasil, você tem que garantir a rastreabilidade de cada peça que você concreta. Concretou uma laje, concretou um pilar, concretou uma viga, a saúde daquele concreto tem que ser verificada. Então, para você fazer isso no papel é muito complexo e caro. Então, tem aplicativo, chegou um caminhão de concreto, vai concretar aquela laje, o caminhão número tal,
que concretou a laje número tal, você tem um aplicativo que você sobe com Legal. isso, que é o RAS, né? Então tem muita ferramenta que ajuda. Nós já falamos de obras que talvez não deram certo, práticas que não deram certo, mas e uma obra que deu certo, né? Que fez tudo certinho, que manteve dentro do orçamento? O que se destaca que fizeram certinho assim? O que mais se destaca nesse exemplo? O comprometimento das pessoas, né? Você pode ter um ótimo projeto, tecnologia de ponta, aplicativo e tal, um folder de vendas maravilhoso, um stand de vendas encantador, cheio disso, o stand de vendas maravilhoso, que a maquete se move, aquela coisa Fotos toda. ilustrativas. Mas se você não tem um mestre comprometido, experiente comprometido, um engenheiro comprometido, encarregados comprometidos, a empresa comprometida com aquele resultado, ambiente humano para que você trabalhe, para que você abra um projeto, para que você consiga fazer uma reunião com o empreiteiro. Muita gente negligencia o canteiro de obra, onde o engenheiro não consegue abrir um projeto, não consegue reunir com o empreiteiro. A cadeira é de um pedaço de tábua que alguém pregou. O equipamento que tem na obra é o celular do engenheiro. Cara, a chance disso dar um prejuízo muito maior do que a economia que está gerando é grande, né? Hoje nós temos um problema na construção civil que não estamos imprimindo mais o projeto. A folha de papel está ficando em desuso e o celular é muito pequeno para você olhar um projeto. Então tem que ter ou o projeto impresso ou um tablet grande para olhar. Então as condições também para que a equipe possa desenvolver. Não basta ter só a tecnologia, tem que ter a ferramenta. Tem que ter a ferramenta e principalmente o compromisso das pessoas, que anda muito em falta na construção civil. Legal. Alfredo, nós estamos chegando no final. Eu queria que você pudesse fazer as suas considerações finais aí quanto a esse tema do estouro de obra. A arte, orçamento é uma ciência, mas também pode-se dizer que é arte, porque você tem que ser capaz de antecipar custos com uma base muito pequena de informação. Muitas vezes o empreendimento nasce com um projeto arquitetônico, um projeto estrutural e um projeto de fundação. Quando tem essas três coisas, né? Então, muitas vezes o orçamentista é forçado a estimar uma instalação elétrica, uma instalação hidráulica e os demais componentes que formam aquele empreendimento. Faça seus projetos da melhor forma possível. E quando eles ficarem prontos, roda o orçamento de novo. Isso é uma atitude simples, que ajuda muito, que antecipa problemas e mostra caminhos para solucionar a vida do empreendedor que quer construir. É isso aí, amigos. Se fizer tudo certo, ainda assim poderá ter uma surpresa. Mas se continuar fazendo tudo errado, a certeza de dar errado é bem maior. Muito obrigado a todos. Peço que nos siga nas nossas redes sociais, assine o nosso canal e em breve terão outros temas como esse, pertinentes à construção civil. Um abraço a todos e fiquem com Deus.